Boa noite, igreja. A paz do Senhor, tudo bem? Amém. Vamos neste momento exaltar e glorificar o nome do Senhor, que sabemos que hoje é o primeiro culto do ano de 2021, né? Espero que os irmãos aqui venham neste momento glorificar e exaltar o nome do Senhor junto conosco neste momento. Eu vou estar pedindo agora o nosso irmão Adenilson para estar orando conosco, por favor. Glorioso e amado Pai Celestial que estás nos céus. Amém. Graças te rendemos porque podemos, ó Deus, ter o grande privilégio, ó Deus, de este primeiro culto, ó Deus, de louvor, de adoração ao teu santo nome, ó Pai. Amém. Sabemos, Senhor meu Deus, que assim como o Senhor nos ajudou no ano de 2020, o Senhor também será o nosso único e verdadeiro Deus neste ano. Amém. Que se inicia, ó Pai. Deus, é verdade, o único Deus digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, ó Pai. Amém. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que nos conceda, ó Pai, sempre este grande privilégio, essa grande oportunidade de estar cultuando e bendizendo o teu santo nome, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que é o Senhor que tem nos dado o fôlego da vida. É o Senhor que tem suprido todas as nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais, ó Pai. Nós te somos gratos, Senhor meu Deus, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a veste, o Senhor tem nos dado, ó Pai, tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Assim como o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós cremos, Senhor meu Deus, que o Senhor estará suprindo, ó Deus, todas as nossas necessidades. Amém. Sabemos, ó Pai, que não é aquilo que nós queremos e nem é aquilo, ó Deus, que muitas vezes o nosso coração deseja, mas que o Senhor estará verdadeiramente suprindo tudo aquilo que nós necessitarmos, ó Pai. Glória a Deus, e nós, ó Deus, cremos nessa verdade, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas, e nós queremos pedir ao Senhor e agradecer por todas essas dádivas e por todos esses milagres, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos entoar neste momento o hino de número 149 do nosso cenário.
Hebreus 4, dos versículos 14 e 15. Leitura alternada. Encontraram? Vamos lá. Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conversemos firmes a vossa confissão. Temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém, Jesus. Vamos estar lendo também, neste momento, em Isaías 43. Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Vamos ler neste momento em uma só voz. Amém? Vamos. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Neste momento eu vou estar pedindo a nossa irmã Keila para estar orando neste momento de confissão de pecados. Senhor Deus e Pai, nós nos prostramos, Senhor, na Tua presença nesse momento. Amém, Nós Jesus. agradecemos, ó Deus, por podermos ter o privilégio de estarmos na Tua presença. Glória a Deus. Queremos, ó Pai, confessar ao Senhor que somos pecadores, somos falhos, impuros, ó Deus. Tem misericórdia, Clamar por Jesus. misericórdia ao Senhor, Deus. Amém. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Apaga nome as de nossas Jesus. transgressões, limpa o nosso pecado, ó Deus. Nós estamos constantemente pecando contra o Senhor. É verdade, Nós não Jesus. fazemos aquilo que agrada ao Senhor, ó Pai, porque somos falhos, porque não somos capazes, ó Deus, de dar ao Senhor o louvor que o Senhor merece. Tem misericórdia, Mas que o Senhor Jesus. possa, ó Deus, nos capacitar, nos usar da maneira que o Senhor quiser. E apesar da nossa pequenez, da nossa fraqueza, possamos Deus, agradar ao verdade. Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos Verdade, limpe, ó Jesus. Deus, que o nosso coração possa estar limpo, branco como a neve. Amém, Que o Senhor Jesus. possa aceitar o nosso louvor. Glória Que o a Senhor Deus. possa aceitar a nossa adoração. Porque nós cremos, ó Deus, que através do nome de Jesus nós fomos perdoados, ó Deus. Amém, Nós somos Deus. É perdoados. verdade. Graças rendemos, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Neste momento nós vamos entoar o hino de 164, Nome Precioso. E neste momento nós vamos iniciar este hino para o recolhimento do dízimo e das ofertas. Hino 164, Nome Precioso. Jesus amado.
prospere sobre a vida deles, Senhor, para que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja entregue a Ti, Senhor. Grandioso Deus, eu Te agradeço, Senhor, por cada dízimo, cada oferta, Senhor, e pela vida de cada um que aqui se encontra, Senhor, que está dizimando o seu tempo, o tempo dele a Ti, Senhor, que é dado honras, glórias, louvores, adoração a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Neste momento, a equipe de louvor vai iniciar alguns cânticos. Boa noite, irmãos. Convido aqueles que puderem para estar se colocando de pé. Como o Estevão disse, né? Ao iniciar o culto, é o nosso primeiro domingo de culto do ano. E se nós respiramos, né? Se nós estamos respirando nesse início de ano, é porque o Senhor nos concedeu estarmos aqui mais um ano, cultuando, louvando e bendizendo o santo nome dele, porque ele é o nosso respirar.
estamos, Senhor, na tua presença. Se não fosse a tua vontade, nós não estaríamos aqui neste momento. Se nós estamos aqui é porque o Senhor permitiu, porque o Senhor é o nosso respirar, o Senhor é o nosso fôlego de vida, é o Senhor que nos faz andar, é o Senhor que nos faz caminhar. Tudo que nós temos repetido, porque nós sabemos que se não fosse a tua misericórdia nas nossas vidas, nós não seríamos nada e nós não teríamos nada. Por isso, tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence a ti, não a nós. Porque o Senhor, através da sua infinita graça, da sua infinita bondade e misericórdia, nos permite tudo que temos. E nós sabemos que a maior alegria que temos e a maior dádiva que possuímos é a presença do Senhor nas nossas vidas. Porque se não fosse a tua presença em nós, nós não seríamos nada, nada poderíamos fazer. Por isso nós somos gratos a ti, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E já estamos agradecidos a ti por todas as bênçãos que o Senhor irá derramar nas nossas vidas no decorrer deste ano. E glorificado seja o nome do Senhor, que nos permitir adentrarmos por mais um ano. Nós pedimos a bênção ao Senhor e entregamos as nossas vidas ao Senhor e te glorificamos, porque nós sabemos que o Senhor estará conosco em todos os momentos, durante todo esse ano, e que nós possamos ser gratos a ti, cada dia mais, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que cumpre as tuas promessas nas nossas vidas, e nós cremos que esse ano será um ano de promessas, será um ano de vitórias, em Cristo Jesus, cada um de nós teremos uma vitória para contar no final do ano, porque o Senhor vai nos permitir, amém? Glória a Deus, glorificado seja o nome do nosso Deus, porque Ele é exaltado acima de todas as coisas e acima de tudo. Amém? Ele é exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei.
para sempre o nosso Deus governará. Ó Santo Deus, fico maravilhado com tantas obras maravilhosas que o Senhor faz. Aos teus pés
Amém, igreja. Louvado seja Deus. Equipe de louvor, vocês estão de parabéns. O hino muito bonito que vocês cantaram aqui nessa noite. Que os irmãos possam sentir a presença do Senhor neste momento. Agora eu vou estar pedindo às crianças virem aqui à frente. Eu vou estar pedindo a nossa irmã Kelly para estar orando pelas crianças. Grandioso Deus e eterno Pai Celestial, ó Deus, nós estamos diante da Tua presença, Amém, Deus, Jesus. para te agradecer, ó Deus, por todos os Seus feitos sobre as nossas vidas. Glória a Deus, te agradecemos, Deus, ó Deus, crianças, porque o meu Senhor Deus. nos trouxe até aqui, ó Deus, Amém, para Jesus. louvarmos e agradecemos ao nome do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque na Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor nos escolheu, ó Deus, para sermos servos do Senhor, ó Pai, Glória a Deus, antes é mesmo verdade. que o mundo fosse formado, ó Pai. Antes mesmo, ó Deus, que estivéssemos no ventre da nossa mãe. Ó Amém, Deus, Jesus. pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar sempre colocando em nós, ó Pai, um coração grato, um coração, ó Deus, voltado, ó Deus, para o louvor e glória somente de Amém, Ti, ó Jesus. Pai. Glória a Ó Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa estar abençoando nessa noite, ó Deus, em especial, ó Deus, as crianças, ó Deus, que estarão ouvindo a palavra, ó Deus, de uma forma que elas poderão entender, ó Deus, no culto Amém, infantil. Jesus. Abençoa Abençoa essas também, ó Deus, crianças, meu juntamente Deus, com em elas, nome ó de Pai, Jesus. a professora, ó Deus, que ministrará essa palavra, ó Pai. Que o Senhor possa estar abrindo o coração delas, ó Pai, o entendimento de cada uma, ó Deus, Amém, que elas Jesus. possam estar atentas, ó Deus, para ouvir a voz do Senhor, Pai. Amém, Muito obrigado Jesus. por tudo, ó Deus. Esteja conosco, é o que pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô, irmão, eu estava ali meditando ali quando a equipe de louvor estava cantando. Fiquei pensando assim, né? Se nós estamos aqui hoje é através do Espírito Santo de Deus, que se fosse de nós estaríamos agora em casa, né, assistindo a televisão, futebol. Mas o Espírito Santo tocou em nós nessa noite para nós receber a palavra do Senhor, para que nós possamos sair daqui renovado. Sabemos que não é fácil, né? Já está iniciando esse ano agora, né? 2021. Eu vou estar orando aqui neste momento. Se a igreja pudesse levantar de pé. Grandioso Deus e eterno Pai, graças nós te damos, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome, Deus. Meu Deus, meu Pai, que neste momento o Senhor derrama o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, meu Deus, no nome de Jesus. Sabemos, meu Deus, que o ano de 2020 não foi fácil, meu Deus, mas nós cremos, Deus, que o Senhor sempre estará conosco, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, que neste momento o Senhor usa o pastor, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, usar ele neste momento para que ele possa pregar a Tua palavra e que nós possamos, Pai, sairmos daqui renovado, Pai, cheio do Teu Espírito Santo, meu Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer, meu Pai, e que neste ano, Pai, de 2021, Pai, seja 10 vezes melhor do que o 2020, meu Pai, em nome de Jesus. Sabemos, meu Deus, diante dessa pandemia, nós sabemos, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. É por isso que nós cremos em Ti, meu Senhor. Pois está escrito na Tua palavra, Deus, que o Senhor mesmo diz, Deus, que neste mundo tereis aflições. Por isso nós cremos, Deus, que o Senhor está conosco neste momento. Louvado e exaltado seja o Teu precioso nome, Deus. Esteja conosco, meu Pai, nesta noite. É no nome santo de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Passar a palavra para o pastor. Estevão realmente é alto. Olha o microfone, onde é que está? Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos reunidos na presença do Senhor e podermos exaltar o seu santo nome. E nesse momento, compartilhar da palavra do Senhor para nós, para sairmos aqui fortalecidos e alimentados em nome de Jesus. Então convido os queridos irmãos a abrir suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 6.
Nós vamos ler dos versos 16 ao 21. Quero cumprimentar os queridos irmãos que estão nos assistindo pela live. Estamos na internet ainda. Ou seja, vamos continuar na internet, em nome de Jesus. É um veículo que o Senhor nos deu, nos proporcionou para levar o Evangelho. João capítulo 6, os versos 16 ao 21, que diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. O mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar. Mais uma vez te agradecemos, exaltamos o teu santo nome, ó Deus, por essa noite tão especial, tão maravilhosa na tua presença, que podemos sentir, ó Deus, a tua graça, a tua bondade derramada sobre nós. Agora, Pai, te pedimos que a tua palavra venha falar aos nossos corações, venha nos alimentar, venha nos fortalecer. Oramos nessa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, uma das principais finalidades do Evangelho de João, ou o porquê João escreveu esse Evangelho, é para provar a divindade de Jesus para os agnósticos, para os gnósticos, uma seita do século I que duvidava que Jesus era filho de Deus, porque eles acreditavam que a carne era má e o espírito era bom. Eles tinham um pensamento dualista em que dividia o ser humano em espírito e carne. E para eles, o espírito era bom e a carne era má. E quando se dizia que Jesus era Deus e veio em carne, os gnósticos não acreditavam e começavam a especular que Jesus era um falso mestre e que Jesus não era um Deus verdadeiro porque se manifestou em carne e a carne é má. Então João escreve o seu evangelho para defender, ou para provar que Jesus é Deus, que Jesus é divino, que Jesus veio de Deus. Então todos os textos aqui, todos os escritos de João no seu evangelho são pensados, são intencionais na ideia de provar que Jesus é Deus. Tanto que quando você começa a ler o evangelho de João, ele já inicia dizendo: no princípio era Deus. Já levando a ideia para os gnósticos, tentando provar para os gnósticos que Jesus é Deus e que os gnósticos estavam errados. Além disso, meus irmãos, o Evangelho de João quer mostrar que Jesus, sempre nas suas atitudes, naquilo que ele fazia junto aos discípulos, havia uma intenção, havia um porquê. Eu queria ligar isso também a nós, como crentes, século 21, ano 2021. Eu quero que você entenda que tudo que Jesus faz na sua vida, ou tudo que Deus faz na sua vida, tem uma intenção, tem uma razão. Deus não faz nada na sua vida sem não ter um porquê. Tudo tem um porquê. E da mesma forma como há um porquê de Deus agir nas nossas vidas, no nosso caminhar, em toda e qualquer situação que aconteça conosco, da mesma forma Jesus se manifesta para os discípulos também com uma intenção de demonstrar algo para eles. E o que era, meus queridos? Entenda, quando Adão peca e é expulso do Éden, o homem é desligado de Deus. E todo o entendimento que o homem tem sobre Deus está errado. O homem sem Deus, ele pressupõe Deus, e aliás, como Calvino diz, nós estamos movidos pelos sensus divinitatis, ou seja, nós somos impulsionados a buscar um Deus, não importa de que forma ele seja, como ele seja, mas nós vamos sempre buscar adorar algo, e sempre o homem sem Deus vai se deparar com um Deus errado, vai cair sempre na idolatria. Então, durante a caminhada humana sem Deus, o homem não vai encontrar Deus, pelo menos Deus que eu e você adoramos essa noite.
Mas ao mesmo tempo, a promessa de que um povo encontraria com Deus, que Deus vai falar isso em Isaías, dizendo, porque um povo que andava em trevas vai ver a luz. Esse povo que andava em trevas e que viria a luz era nós, somos nós hoje. E nós tivemos um encontro com Jesus. Mas nós precisamos entender que antes de nós termos um encontro com Jesus, nós não saberíamos como era Jesus, nós não imaginávamos como seria esse encontro com Jesus, ou que experiências teríamos com Ele. Mas Jesus sim sabia. Jesus já tinha pré-definido quais experiências você teria que ter para você ter uma experiência com Ele. Jesus já tinha predefinido nos seus decretos, antes da fundação do mundo, o que seria necessário para alcançar o seu coração. Então, meus queridos, se eu pedir para levantar um por um e contar suas experiências com Deus e o que você viveu, para que você estivesse aqui nessa noite glorificando o nome do Senhor, eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui tem uma experiência diferente com Deus. E não foi você que produziu essa experiência, foi o próprio Deus que desenhou esse caminho para que você um dia desse de cara com Jesus. É por isso que Jesus vai dizer em João 15,16, que não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Então como é que Deus predefine a maneira como Ele vai encontrar com esse homem? Ele deixa sinais no Antigo Testamento. Ele vai trabalhando no Antigo Testamento, mostrando que um dia o Messias prometido, que viria resgatar o povo dele, aqueles que estavam perdidos no pecado, ele viria. E Deus deixou sinais no Antigo Testamento. Então anos se passaram, anos foram se passando, e sinais e coisas Deus foi mostrando como sendo aquilo que seria necessário para nós compreendermos quem seria Jesus. Até que Jesus se manifesta 2000 anos atrás. Para quem? Para o povo que Deus disse que Ele se manifestaria, para os judeus. Só que Jesus se manifesta para os judeus de uma forma que os judeus não compreenderam quem era Jesus. Não entenderam aquele Jesus, aquele homem que veio da forma que veio, não era o Jesus que os judeus esperavam. E aí o que é que Jesus faz? E o que é que João vai mostrar aqui nesse texto? João vai mostrar que Jesus vai trabalhar na vida dos discípulos de forma que eles possam compreender que quem está na frente deles é Deus. É Jesus Cristo, Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Aí entenda, os discípulos estão andando com Jesus e não compreendem que é Jesus. Os discípulos estão vendo Jesus produzindo prodígios, milagres e não compreendem que é Jesus. Mas a ideia é que Jesus precisa produzir esses sinais para que os discípulos entendam que aquele que está andando com eles é o Deus Todo-Poderoso. Aqui nesse texto, meus queridos, João está relatando exatamente uma dessas provas, um desses propósitos de Jesus de mostrar para os discípulos quem Ele é. Nesse texto aqui que nós lemos, de João no capítulo 6, verso 16 ao 21. O que está por trás desse texto aqui é Jesus mostrando para os discípulos que Ele é Deus. E Jesus está mostrando para os discípulos nesse texto quem é o homem no mundo. Como está o homem no mundo? Como está o homem sem Jesus? E é isso que eu queria compartilhar com os queridos aqui nessa noite. O que esse texto está nos ensinando, ou o que João quer nos transmitir por meio desse texto, usando até uma metáfora. Usando a metáfora, porque é o que Jesus está fazendo. Jesus está usando conceitos para que os discípulos o enxerguem como Deus. E Jesus também está mostrando para os discípulos quem é o homem, ou como está o homem no mundo. Eu quero mostrar isso para os irmãos nessa noite. Qual é o ensino que João quer nos transmitir por meio desse texto? Primeiro eu quero trazer para os irmãos falar sobre o tema. O tema é Jesus, o grande conforto. Tema para nós nessa noite. Agora, o que esse texto quer nos ensinar? Veja que Jesus, ele, a partir do capítulo 6, versículo 1, você vai ver que Jesus, ele faz o milagre da multiplicação dos pães. As pessoas vão atrás de Jesus, uma multidão está atrás de Jesus, e aí os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, tem muita gente,
Precisamos alimentar essas pessoas, porque não tem como elas ir embora para casa, muita gente. Jesus faz a multiplicação dos pães, e aí, depois da multiplicação dos pães, as pessoas ficam espantadas com o milagre que Jesus faz. E aí o que acontece? A multidão quer levantar Jesus como sendo o rei deles. E aí o que Jesus faz? Jesus sai do meio desse povo e os discípulos entram em um barco. Jesus vai para um lugar isolado orar e os discípulos entram em um barco. E aqui é onde começa, meus queridos, o ensino do Senhor para nós e o ensino para os discípulos. Quando os discípulos saem e vão para o barco, coisas vão acontecer na ida deles e na entrada deles ao mar. E a ida dos discípulos ao mar dentro de um barco são metáforas que vão apontar para a vida do homem sem Deus nesse mundo. Vamos ver então o que esse texto quer nos ensinar. Primeira coisa que esse texto quer nos ensinar é que o homem está em um mundo de trevas. Olha que interessante. Verso 16 e 17 do capítulo 6. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. Veja o que o texto está dizendo aí, ó. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Os discípulos entram no barco, mas eles entram com quem? Entram sozinhos. Jesus vai para um lugar, os discípulos vão para outro. O que Jesus está mostrando aqui? O que Jesus quer nos ensinar? Que o homem nesse mundo toma a direção para a sua vida sem Jesus. Que o homem nesse mundo quer acertar na vida sem Jesus. Porque a ideia aqui é que os discípulos pegaram um barco para ir para o outro lado. O que Jesus quer mostrar para nós é que o homem aí fora quer tomar decisões, quer acertar na vida, quer alcançar objetivos, mas sem Deus. Jesus quer nos mostrar que o homem quer ir alcançar aquilo que ele planeja do outro lado, sem Deus. Por isso que Jesus, nesse texto, e é intencional aqui, mostrar que os discípulos entraram no barco sozinho. E entrar no barco sozinho, meus queridos, é nós, muitas vezes, querer decidir coisas nas nossas vidas, sem consultar Deus primeiro, sem colocar Jesus primeiro, como eu já falei algumas vezes aqui. E olha só o que o texto diz. Os discípulos, eles entram num barco no escuro. Volta a 2000 anos atrás. E eu quero que você entenda que há 2000 anos atrás não havia postes de luz. Não havia como ver a praia quando você estava no alto mar. Porque não tinha como enxergar luzes nas casas, não havia. Então quando eles entram no mar, eles entram naquele ambiente no escuro. Que é assim que é a vida do homem sem Deus. Quer fazer as coisas no escuro. Quer fazer as coisas nas trevas. E é isso que Jesus está mostrando aqui para os discípulos. Dizendo, olha como é que é o homem aí no mundo. Olha como é que o ser humano se comporta. Olha como o ser humano trata a sua vida. Ele não se importa comigo. Ele não olha para mim. Ele não me coloca na sua vida. Ele não me coloca nas suas decisões. Ele não me pergunta sobre o que eu acho ou não daquilo que ele quer fazer. É Jesus mostrando como é o homem aí no mundo. E talvez como era eu e você no passado. Fazendo coisas e agindo sem Deus na vida. Mas aí, meus queridos, o Senhor vai nos mostrar uma segunda coisa aqui. O segundo ensino que João quer nos transmitir por meio desse texto está no verso 18. Que diz assim, e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. O que esse homem sem Deus, que entra nesse mar de coisas problemáticas, ele vai enfrentar? Desafios. Desafios. Quando o texto diz, o mar se levantou, porque um grande vento soprava, nesse mundo de trevas, meus queridos, o que acontece muito na vida das pessoas é dar de cara com desafios e problemas. O homem hoje em dia, ele tem vivido momentos tensos na vida de tantos problemas que nós temos enfrentado.
que nos diga 2020, que nos mostre essa pandemia, que quebrou um monte de empresas, um monte de lojas, que desempregou um monte de gente. É o homem entrando no barco, num lugar escuro, e daqui a pouco esse mar se revolta, o que estava ruim piorou. Sem Jesus, sem Deus. E aí, meus queridos, grandes desafios surgem para esse homem. E é engraçado que mesmo esses homens sendo pescadores, porque eles eram pescadores, eles estavam temerosos ali dentro do barco. Eles estavam temerosos ali naquela situação, por quê? Porque Jesus não estava no barco. Quando Jesus não está nas nossas decisões ou naquilo que nós queremos, nós tememos, nós duvidamos, nós não temos certeza, as coisas ficam opacas, de repente uma barreira aparece, de repente uma turbulência aparece, uma dificuldade aparece. Por quê? Porque Jesus não está no barco. E aqueles discípulos que há minutos estavam com Jesus na beira da praia, agora estavam sozinhos dentro do barco e com medo. Quando eles estavam com Jesus na praia, eles não estavam com medo de nada. Mas agora Jesus longe e eles sozinhos no barco, o medo vem. Aqui a ideia do Senhor Jesus é dizer: faça alguma coisa sem me consultar para você ver se as coisas funcionam do jeito que você gostaria. Muitas vezes, em meio às lutas, meus queridos, o sentimento que nos bate é que nós estamos sozinhos. E os discípulos estavam ali sozinhos. Os discípulos estavam ali enfrentando aquela situação sem Jesus. E não é assim muitas vezes que nós nos sentimos. A situação piora, a tempestade vem, o mar se revolta, e o que é que nós pensamos? Cadê Jesus? Cadê Deus? Não é assim que o homem aí fora está reagindo diante das catástrofes que estão acontecendo no mundo? Cadê Deus que deixou meu parente morrer? Cadê Deus que levou o meu amigo? Cadê Deus que levou meu pai? Cadê Deus que levou minha mãe? Onde é que Deus estava, que não curou, que não fez isso, não fez aquilo? Sozinho no barco, meus queridos, nós nos sentimos atemorizados. E lá não havia eletricidade, lá eles estavam totalmente no escuro, lá não havia nenhum brilho para poder direcioná-los para a praia, lá eles estavam no meio de uma tempestade, ou seja, tudo estava dando errado. Que é assim que acontece com um homem que não põe Deus na direção da sua vida. Daqui a pouco, aquilo que parecia dar certo, começa a dar errado. Então, meus irmãos, qual o ensino que João quer nos transmitir por meio desse texto? Ponto 3. E aqui está o ensino desse texto para nós. Que somente Jesus, João quer nos ensinar que somente Jesus tem poder para salvar esse homem que está no meio da tempestade da vida, enfrentando lutas e dificuldades. Somente Jesus tem esse poder. Veja o que diz o verso 19 ao 21. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Aqui João, meus irmãos, vai nos mostrar 3 coisas. Nesses 2 versículos, nesses 3 versículos que nós lemos aqui, João vai nos mostrar 3 coisas sobre somente Jesus tem poder para salvar o homem das tempestades da vida. Primeiro, que Jesus se manifesta para este homem que está vivendo em meio a tempestades da vida. Jesus se manifesta no momento mais tenso das lutas. Jesus esperou eles pegarem o barco e irem lá para o meio da tempestade, para o meio do mar. Porque Jesus, como Deus, como Todo-Poderoso, ele poderia ter resolvido o problema dos discípulos quando eles estavam saindo para o alto mar. Mas Jesus esperou a coisa piorar mesmo. A questão, a situação deles ficar tensa mesmo. Para quê? Como eu disse no começo, meus queridos, para Jesus se manifestar na vida deles, para eles ter uma experiência particular com Jesus.
Que é só assim, meus irmãos, que nós enxergamos Jesus como Senhor e Deus das nossas vidas. Quando nós estamos no extremo da dificuldade, nós chegamos no ápice da luta, quando nós não vemos mais saída, aí Jesus se manifesta. Porque enquanto você tiver alguma ferramenta sua, algum argumento seu, ou algo em você servir como ajuda, Jesus não manifesta. Jesus só vai manifestar quando Ele for o único na sua vida para resolver o seu problema. Porque Ele quer se manifestar como o único Deus, como Senhor soberano sobre todas as coisas. Ah, meus queridos, como é bom nós temos experiências com Deus e daqui a pouco nós dizermos assim: não há Deus como nosso Deus, não há Deus como meu Deus. Que Deus poderia ter feito algo como esse que Ele fez na minha vida, que Deus poderia ter manifestado tão grande poder na minha vida como esse Deus, para não haver dúvida na sua mente de que somente Jesus é Deus. E é isso que Ele estava fazendo com os discípulos aqui. Ele esperou os discípulos chegarem no alto mar, esperou a coisa piorar mesmo, a situação, fugir do controle deles, para eles não terem mais para onde correr. Outra coisa que João nos ensina aqui, meus queridos, é que não há nada que impeça Jesus de mudar qualquer situação. Não há nada que impeça Jesus de mudar qualquer situação. Veja o que o texto diz: viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, temeram. Olha o que estava acontecendo. A tempestade se levantou contra eles poderosamente, e eu imagino esses discípulos no barco olhando para a praia e vendo que estava longe, que não tinha como voltar. E talvez eles pensando: como nós vamos ser salvos? De que forma nós vamos ser alcançados? De que forma nós vamos ter solução para as nossas dificuldades? Aí, meus irmãos, Jesus se manifesta andando sobre o mar. O que significa isso, meus queridos? Que não existe nenhum obstáculo que impeça Jesus de salvar o pecador. Não existe nenhum obstáculo que impeça Jesus de alcançar aquele que está aflito, de solucionar os problemas daquele que está vivendo um tempo de aflição, de dificuldades, como estavam aqui os discípulos. E é interessante, meus queridos, que não havia mais barcos. O único barco que havia na beira da praia, os discípulos tinham usado ele, os discípulos estavam com ele no meio do mar. E aí, o texto de João, capítulo 6, verso 22, vai dizer assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado. Olha o que o texto diz: vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Só havia um barco e os discípulos usaram. Como é que Jesus ia chegar lá? É aqui, meus queridos, que nós experimentamos aquilo que os médicos dizem que é impossível, aquilo que a ciência diz que não tem capacidade, é difícil, aquilo que o contexto diz acabou, aquilo que o momento que você está vivendo diz é o fim. Sabe quando a barreira aparece na sua frente e você diz: e agora eu vou para onde? Agora acabou. Essa barreira é insuperável por você, mas não pelo nosso Deus. Essa dificuldade é insuperável para você, mas não para o Senhor Jesus. Os problemas que nós enfrentamos na vida podem ser duros e dificultosos para nós, mas o nosso Deus, para Ele não existe barreira, não existe dificuldade, não existe nada que o impeça de alcançar aquele que está aflito e que está clamando por socorro, como foram os seus discípulos aqui. Então João está nos mostrando que não há nada que impeça Jesus de mudar qualquer situação na vida daquele que está aflito. E a última coisa que João nos ensina
é que Jesus é o grande eu sou, que domina todas as coisas. Veja o que Jesus diz para os discípulos: sou eu, não temais. Sou eu, não temais. João está mostrando aqui nesse texto, como eu falei para os irmãos no começo, João quer demonstrar para nós e para os discípulos que o que foi falado no Antigo Testamento sobre Jesus, Jesus estava tentando demonstrar para os discípulos ali. Estava querendo provar que ele era o Messias, que ele era Deus, e João está tentando transmitir isso na sua palavra, no seu evangelho. E aí Jesus chega para esses discípulos que estão temerosos, estão vendo Jesus andando sobre o mar, e estão apavorados, e Jesus diz: sou eu, não temas. A mesma frase que Deus disse para Moisés, quando Moisés ia conversar com o faraó, e Moisés perguntou: o que eu digo para o faraó quando perguntarem quem me enviou? Deus disse: diga que eu sou, enviou. O eu sou que libertou o povo do Egito, era o eu sou que estava ali no mar para libertar ou para salvar aqueles discípulos daquela dificuldade. É o eu sou que se apresenta nas nossas vidas para mostrar que Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas e que domina todas elas. Em outras palavras, meus irmãos, é como se Jesus dissesse assim: não temas, discípulos, há um ser superior aqui, que não pode ser contestado pelo mar, pela fúria do mar, pelo vento, por nada. E aí, meus queridos, depois de Jesus mostrar quem Ele é, há algo interessante que acontece aqui. Jesus entra no barco. Veja o verso 21 de João 6, diz assim: então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Como eu falei no começo, Jesus está fazendo uma metáfora mostrando quem é o homem sem Ele. Jesus quer mostrar isso para os discípulos, quer mostrar para nós também. Você está tomando decisões sem Jesus, entra às vezes em dificuldade terrível, precisa Jesus se manifestar na sua vida para resolver sua situação. E assim Jesus se apresenta para você, Jesus mostra para você que Ele é Deus, que Ele é o Senhor de todas as coisas e te dá uma experiência nova. E aí, Jesus entra no barco da sua vida, ou seja, você tendo experiência com Jesus, nunca mais você vai fazer as coisas pela sua cabeça, nunca mais você vai tomar decisões sem antes consultar o Senhor, nunca mais você vai querer cair nas mesmas enrascadas ou nos mesmos problemas. Por quê? Porque agora, uma vez você tendo experiência com Deus, Jesus faz parte agora da sua caminhada. Ele é aquele Deus que segura na sua mão e caminha com você todos os dias. Por isso Ele disse para os discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É esse mesmo Deus que está aqui nessa noite. Como foi orado aqui, dizendo que nós viemos aqui atraídos pelo Espírito Santo, pode ter certeza absoluta que foi. Pode ter certeza absoluta que esse Deus fez com que você estivesse aqui nessa noite, para você entender que você precisa de uma experiência com esse Deus e reconhecê-lo como Senhor da sua vida, para Ele entrar no barco da sua vida e assim te conduzir num mar calmo, numa vida mais calma. Então, meus queridos, concluindo, o texto começa nos mostrando que Jesus não era compreendido pelos seus discípulos. O texto começa nos mostrando que Jesus não era entendido pelos seus discípulos, mas o texto nos mostra que esse texto termina Jesus se revelando, ou Jesus revelando a sua divindade em meio a uma tempestade. O que podemos aprender disso nessa noite? Primeiro, meus irmãos, para nós sairmos daqui entendendo esse texto, que Jesus precisa ser compreendido pelo que realmente Ele é, e não pelo que queremos que Ele seja. Segundo, que muitas vezes as tempestades da vida vêm para conhecermos Jesus realmente. Como eu disse no começo, veja se Deus não está querendo, em meio a esses problemas que você está vivendo, e você ter uma experiência mais íntima com Ele.
Veja se não são sinais de Deus na sua vida, querendo que, ou talvez Ele tentando se mostrar para você. Porque nós não compreendemos Jesus como Ele é mesmo por causa do pecado. Mas uma vez tendo experiência com Jesus, aí nós reconhecendo o grande eu sou, como Criador, soberano sobre todas as coisas, aí nós andamos mais tranquilamente na nossa caminhada cristã. Que podemos aprender desse texto, que diante das suas lutas e tribulações, Jesus não esquece de você. Que não existe obstáculo que impeça Jesus de lhe salvar. O que mais nós podemos aprender desse texto? Que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Eu pergunto para você nessa noite, meu querido, como têm sido suas experiências na vida? Como você tem compreendido, ou que você tem entendido das dificuldades e lutas que muitas vezes vêm na sua vida? Será que não é Jesus querendo mostrar quem somos nós? Como nós somos presunçosos, arrogantes, donos de si, e às vezes Ele deixa que nós caímos em situações, em tempestades na vida para Ele se manifestar na nossa caminhada, e aí nós reconhecemos o quanto é importante Jesus estar em todas as nossas decisões, em toda a nossa vida. Talvez essa noite você está enfrentando uma grande tempestade, talvez você está se sentindo sozinho, ou sozinha, enfrentando uma tempestade muito grande na sua vida. Mas aqui nessa noite, o grande eu sou se manifesta aqui para você, dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas. Deixa Ele entrar no seu barco. Deixa o grande eu sou entrar no seu barco nessa noite. Deixa o grande eu sou cuidar da sua vida. Deixa o grande eu sou dominar cada passo que você der, a partir de agora. E aí você vai compreender quem é Jesus. Aí você vai entender quem é Jesus. E você vai compreender também tudo o que Ele quer na sua vida, através dos seus planos e propósitos. Que Deus nos ajude, meus queridos. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Santo e bendito Deus, exaltamos e bendizemos o que o Senhor faz por causa, ó Deus, da tua igreja. Senhor Jesus, que Deus é comparado ao Senhor que domina os mares. Que Deus existe no mundo que pode parar os ventos. E não para ser reconhecido ou para se mostrar para alguém, mas para salvar os seus. Quantas coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas para nos salvar. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Quantas experiências o Senhor tem demonstrado por meio de lutas mesmo. E muitas vezes nós não enxergamos que é o Senhor. Nós não vemos que é o Senhor nas nossas vidas, nos ensinando, nos moldando e nos livrando de toda e qualquer circunstância difícil. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor se revelar nessa noite como o grande eu sou. Aquele que domina todas as coisas e que socorre os seus nas horas mais difíceis da sua vida. Continua, Deus, socorrendo a Igreja Presbiteriana do Diamante nesse ano de 2021. Continua, Deus, dando livramento ao teu povo, ó Deus, durante esse ano de 2021. Continua, Deus, sustentando cada vida, ó Deus, com tua graça e misericórdia, fortalecendo por meio do teu Santo Espírito cada vida aqui nessa noite, em 2021, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, mais e mais experiências com o Senhor nós tenhamos nesse ano, para que cada dia da nossa vida nós possamos dizer: o grande eu sou é o meu Deus, o grande eu sou está na minha vida, o grande eu sou está no meu barco, andando comigo. Glória a Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos.